Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Joel. As primeiras palavras que encontramos aí nos versículos 1 a 4. Livro do profeta Joel. Para os novos que não estão encontrando Joel, a Bíblia tem um índice, irmãos. Vai lá na primeira página e olha o índice onde está Joel. Isso faz parte, é para isso que tem um índice na Bíblia. Em algumas Bíblias está lá por volta da página 840, 880, por aí. Livro do profeta Joel. Capítulo 1. Nós lemos assim na palavra de Deus: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E a palavra foi a seguinte: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que gafanhoto cortador deixou, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Até aqui, vamos orar? Ó Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entendê-la como o Senhor quer. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou nos ajude a entendê-la nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preparar-se para uma tragédia ou para uma situação de calamidades ou de algum incêndio, algo desta magnitude, é algo que precisa realmente você ter um treinamento. Tradicionalmente, o que nós esperamos sempre, e às vezes vimos, é que o treinamento... O slide não está passando aqui. Eu pedi por... Cleo, você pode vir aqui, por favor, para passar aqui para mim? Não está passando apropriadamente. O computador está ali aperta a arrow da left lá para ir. Da esquerda, da direita. Isso. Então, tradicionalmente, são três coisas que geralmente nós fazemos. Pode passar os dois seguintes. É correr, gritar e procurar abrigo. Esta é a tendência natural do ser humano. Quando vê esse fogo, quando vê tragédia, quando vê alguma coisa caindo, geralmente nós fazemos exatamente isso. Tá? Quem pode correr, corre. Quem consegue gritar ou está mais propenso a gritar, grite. E quem sabe onde encontrar o abrigo, procure. Meu sogro gostava de contar uma história e um circo onde estavam todos alegrando e estavam lá vendo o domador tentando fazer aquelas apresentações com o leão. E de repente o circo era muito velho, aquela gaiola que estava toda amarrada caiu uma lateral dela. Aí o leão estava solto. E naquele auditório tinha um paralítico, um aleijadinho, estava sentado lá. E na hora que o leão saiu, todo mundo correu, mas aí lembrou do aleijadinho. Ele não podia correr. E todo mundo, olha o aleijado, olha lá o aleijado. E todo mundo gritando, olha o aleijado. E o aleijado disse, gente, deixa o leão escolher. Não, não fica falando para ele me pegar, não.
Mas saber fugir de uma tragédia, irmãos, ela requer algo mais importante do que simplesmente correr, gritar e às vezes procurar abrigo. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo, qual é a dimensão da tragédia e saber até mesmo se você pode ou se é possível você encontrar abrigo em algum outro lugar. Então, o próximo, por favor. Então, uma coisa importante que esse texto nos mostra é que a primeira coisa que Joel está nos ensinando é que nós devemos treinar os nossos filhos e a próxima geração a ter ouvidos atentos. Diz o texto no versículo 2 que ele está advertindo aquela nação a ouvir e a escutar algo que, obviamente, eles não estavam escutando. Então, nem sempre todas as pessoas estão preparadas para ouvir quando algo catastrófico ou grande evento do Senhor ele está acontecendo. Muitas vezes aquilo que Deus está fazendo no nosso meio passa desapercebido por aqueles que estão muito ocupados com outras coisas. O próprio Jesus nos advertiu, ou advertiu a geração que viveu nos seus dias, de que as grandes e grandiosas manifestações de Deus virão quando eu e você estivermos como nos dias de Noé, quando eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E quando eles menos esperavam, então o Senhor, ele veio. Então, a primeira tarefa que esse texto nos mostra, então, é que nós devemos aprender e preparar os ouvidos dos nossos filhos, da geração vindoura, a ouvir e a escutar aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. E como que a gente faz isso? Isso tem a ver, então, com a segunda estratégia que Joel coloca, é que nós devemos narrar a história. Veja que o texto, ele coloca, ele faz uma pergunta, dizendo, olha, aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? É claro que não. Então, narrem isso aos vossos filhos e aos filhos também, eles façam isso à geração vindoura. Então, irmãos, uma das maneiras importantes de você preparar quem nunca passou por uma situação de tragédia, quem nunca passou por uma situação de calamidade ou de grandes eventos, é você contar o que já aconteceu. A maioria de nós nunca passamos, por exemplo, por uma situação de guerra, de conflito em nosso país. Então, nós não sabemos como reagir, nós não sabemos como viver em uma cidade ou num país onde está sendo bombardeado, onde andar na rua você não apenas está correndo das balas perdidas, mas quando exércitos realmente estão invadindo o nosso país. Essa é uma situação que nós não temos como nos preparar para ela, a menos que alguém entre nós conte, olha, quando eu era da sua idade ou quando eu morava em tal lugar, foi assim que aconteceu. Essas coisas aconteceram desta e desta maneira. Então é isso que Joel está fazendo. Joel está preparando a geração, ele está desafiando homens e mulheres, desafiando especialmente os líderes, a prepararem e a se prepararem e a prepararem as gerações posteriores. É interessante que a palavra dele é dirigida, olha só, aos velhos e aos que são habitantes da terra e mais para frente aos pais. Isso significa que a maioria da experiência para poder se livrar, para poder preparar-se para aquilo que Deus está fazendo, virá das pessoas mais experientes. Então é importante que nós como pais, nós como líderes, nós como membros de igreja mais maduros, possamos instruir as pessoas a respeito de como as coisas acontecem realmente. De como é que Deus ele pode de uma hora para outra aparecer nos céus, de como é que Deus ele pode e ele já nos instruiu como nos preparar para a morte, por exemplo, como nos preparar para os dias de enfermidade de alguém querido na família e como nos preparar, por exemplo,
para a experiência da rebeldia de um de nossos filhos, de como nos preparar, por exemplo, para, às vezes, até a apostasia de alguém de que nós conhecemos e amamos. Todas essas coisas são tragédias. E às vezes existem pessoas entre nós que estão sofrendo, achando que aquilo que está acontecendo na sua vida e na sua casa nunca aconteceu em lugar nenhum. E aí elas têm até vergonha de poder compartilhar que na minha casa ou na minha vida algo desta magnitude está acontecendo. O que eles vão achar de mim? Então é importante que nós, como igreja, como comunidade, pelo amor que temos um pelos outros, compartilhemos as nossas dificuldades. Olha, eu já tive um filho assim, e ele passou por dificuldades semelhantes. E olha, eu sobrevivi. Apesar de tudo, não é fácil. Eu até hoje ainda oro, eu ainda choro. Mas eu quero te encorajar em nome de Jesus que é possível superar isso. Olha, eu já tive alguém também com a mesma enfermidade. Olha, eu já passei pela mesma perda. E assim por diante. São modos como a geração mais experiente, ela adverte, ela prepara aqueles que estão vindo em seguida. Então, narrar é fundamental. Saber contar aquilo que Deus já fez na sua vida, o modo como Deus já te preservou, Deus já te guiou, é fundamental, irmãos. E você tem que saber narrar, porque se você contar de uma maneira que cause medo nas pessoas, não funciona. Se você narrar de uma maneira que cause a impressão de que na sua vida foi diferente e na vida de quem você está contando pode ser bem pior, então não valeu a sua história. Você tem que saber contar de uma maneira que gere a esperança. E olha só, como Joel ele diz, ele adverte dizendo: irmãos, presta atenção, quando é que isso já aconteceu na vida de vocês? E ele então narra um incidente que foi 3 levas de gafanhotos que vieram e tomaram conta de toda a plantação. Versículo 4 diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu também o gafanhoto migrador. O que deixou o devorador, comeu. O que deixou o gafanhoto devorador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e assim por diante. São 3 levas. É muito gafanhoto. Então a ideia é exatamente essa: você olhar para situações que não têm acontecido costumeiramente no nosso meio. Os que são mais experientes, para não dizer os mais velhos, podem contar para os filhos: olha, eu moro aqui em São Paulo há 50 anos, eu nunca vi uma seca como essa. Então, eu aconselho você a encurtar esse banho seu no chuveiro. Porque eu não quero criar nenhum pânico, mas isso não é uma situação normal. Tem alguma coisa, ou a represa do Guarapiranga está furada lá embaixo, ou alguma coisa está acontecendo. No caso de Joel, ele tinha informação privilegiada, ele tinha acesso direto com Deus, ele podia saber que aquilo era da parte de Deus. Em último lugar, então, uma terceira coisa que nós podemos fazer é ajustar os nossos paradigmas. Quando a gente nos prepara para alguma tragédia, nós precisamos saber, será que isso é grave mesmo? Ou é algo que nós podemos suportar, ficando onde nós estamos, sem fazer muita comoção? Será que é possível administrar a tragédia de maneira clara? Nem sempre, irmãos, nós reagimos corretamente porque nós não sabemos o que pode acontecer naquele incidente. Eu me lembro quando meus primeiros anos, ou meu primeiro ano morando fora do Brasil, num país que tem o chamado tornado. E aquele que teve agora em Santa Catarina, acontece demais em outros países. E eu não conhecia os sinais e também não conhecia a gravidade. Eu lembro que eu saí para comprar alguma coisa no supermercado e numa rua que geralmente tinha muito carro, e eu vi que não tinha nenhum carro na rua. E o rádio do carro parou de funcionar, começou a fazer um sinal
né? Ele estava falando algumas coisas lá numa língua que eu não entendi ainda. Então, para mim, o rádio desligou só. Mas, na verdade, estava dando um sinal de alerta. Para quem mora na região já sabe que quando todos os meios de comunicação são interrompidos e começa a dar esse alerta, é porque a coisa já está no nível máximo de advertência, que você não devia estar nem para fora de casa, muito menos andando de carro na rua. E eu então cheguei, andei, parei na loja, no supermercado, está tudo fechado, um deserto. Falei, gente, mas está tão parado assim. E eu voltei, ainda bem que eu não fui tão longe. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo que aquele sinal era um sinal de extrema precaução, de que estava passando um tornado naquela região. E graças a Deus eu fui poupado disso, mas a ignorância da gravidade, quando os nossos paradigmas daquilo que é perigoso e aquilo que não é perigoso, quando nós não temos essa noção, nós podemos estar facilmente nos tornando presas fáceis e vulneráveis a catástrofes, a dores e a situações que às vezes podem não ter volta. Então, essas são 3 coisas importantes: treinar os ouvidos para que as pessoas saibam ouvir. Segundo, narrar corretamente o que já aconteceu na minha e na sua vida, para que as pessoas vivendo em nosso meio, que ainda estão aprendendo conosco, saibam também se preparar. E terceiro, ajustar o nosso paradigma de perigo. E geralmente isso não é fácil. Uma pessoa mais velha, ela tem medo de mais coisas do que uma pessoa mais nova, não é mesmo? Às vezes, o que é mais novo gosta de pular de lugar alto, gosta de fazer coisas perigosas e não tem medo de morrer. Essa é a melhor definição. Valorizam muito pouco a vida, fazem coisas que falam, meu filho, minha filha, a vida é cara. O que você está fazendo aí é um risco terrível, mas as pessoas jovens, elas não têm medo, elas têm esse espírito aventureiro. Então, mesmo assim, é importante nós ajustarmos o paradigma daquilo que pode ser danoso, perigoso e fatal para uma geração. E é isso que Joel está fazendo aqui. Mas, irmãos, seguindo, uma coisa importante que nós podemos fazer, como é que isso já foi aplicado numa geração posterior? Mais uma, Clio. Há 2 exemplos nas Escrituras que eu acho importantes para ilustrar isso. Primeiro, é o evento de Atos 2. Eu não vou lê-lo porque os irmãos já conhecem. É quando aconteceu lá o evento de Pentecostes, quando os irmãos que estavam na igreja orando, e de repente, olhe só a cena. Eles estavam possivelmente num lugar aberto, eles estavam orando, e labaredas como de fogo começaram a descer do céu na cabeça de cada um. Agora, você imagina uma labareda de fogo, não era de fogo, o texto diz que era como de fogo, porque se fosse de fogo, queimava os pobres irmãos, mas eram como de fogo. E as labaredas desciam, várias, não sabemos quantas, mas elas desciam na cabeça dos irmãos. E assim que elas desciam, diz o texto que eles começaram a falar em línguas. Cada um que estava naquele local ouvia as pregações dos grandiosos atos do Senhor na sua própria língua. Agora, veja a cena, irmãos, labaredas de fogo descendo, as pessoas falando em línguas, e os irmãos judeus, a única coisa que eles pensaram foi, esses irmãos estão embriagados. E olha só, eles não atentaram para a labareda de fogo, isso não lhes preocupou, e nem o fato deles estarem falando outras línguas, mas a questão deles estarem embriagados. E foi aí que o Pedro, ele se levanta no meio de todos e diz, irmãos, varões israelitas, prestem atenção. O que está acontecendo aqui foi o que disse o profeta Joel. E então Pedro usa a advertência que Joel deu para interpretar o que estava acontecendo ali naqueles dias. Então veja como é que a palavra de Deus ela pode ser usada para nos ajudar a ajustar o paradigma e entender o que está acontecendo em nossos dias.
Mas Mateus 24, o texto que inclusive o pastor Sérgio pregou recentemente, é um outro exemplo. Jesus agora advertindo a respeito de como aconteceria os últimos eventos, quando da queda de Jerusalém. Ele diz várias coisas a respeito, mas ele começa então a advertir e dar alguns sinais de como se preparar para o final. E ele diz, olha, no capítulo 24, versículo 15, quando vocês virem a abominável desolação da qual falou Daniel. Eu estou lendo Mateus 24, 15. Então veja, a desolação que Jesus está falando, ele mesmo poderia dizer, olha, é a desolação que eu vou dizer agora. Mas ele preferiu dizer, é a desolação que o profeta Daniel já havia falado. E aí então ele começa dizendo, olha, quando isso acontecer, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte para trás para buscar nada. E assim por diante. Jesus está dando uma instrução, como se preparar para uma tragédia. Então, irmãos, esta palavra de Joel, ela serviu de um modelo para nós prepararmos para várias coisas. A conclusão, então, é que quando você se prepara bem para uma tragédia, a tragédia, na verdade, pode ser uma oportunidade para você ter uma grande salvação. A diferença da tragédia para a salvação tem a ver com o seu preparo. Quem se prepara, a tragédia se transforma numa salvação. Quem não se prepara, a tragédia se transforma numa tragédia ainda pior. Então, a diferença de um para o outro é exatamente o modo como nós nos preparamos. Então, concluindo, aquilo que nós aprendemos, por exemplo, ler os sinais do tempo. Esse sinal, por exemplo, está bem confuso, né? Para onde que a gente está correndo? Agora, mais um pequeno ajuste mostra que você tem que correr para a cruz de Cristo mesmo. É lá que nós encontramos o abrigo maior, é lá que nós encontramos a segurança maior. Muito do que nós podemos nos preparar depende do nosso relacionamento com Cristo. Então eu queria desafiar esta igreja a poder ajudar uns aos outros, os irmãos, contando a história, preparando uns aos outros para aquilo que pode acontecer na vida de todos nós, e Deus irá, com certeza, levantar aqueles que serão consolo, abrigo e proteção para cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, a instrução que o profeta Joel nos deu. Pedimos que o Senhor mesmo, que inspirou esta palavra, aplique-a em nossos corações conforme a Tua vontade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.